E aí, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar a falar das competências do Enem. Hoje vamos falar da competência 3 do Enem, que na minha modesta opinião aqui, gente, é uma das mais difíceis para você atingir a nota máxima. E, de novo, você caiu aqui, não sabe por que esse vídeo apareceu na sua timeline, não viu os vídeos anteriores que a gente falou das competências 1 e 2, clica já aqui no card, tá? E assim que acaba esse, vai ver os outros que eles são importantes para entender toda essa sequência. E óbvio, vem ver porque a competência 3 é normalmente uma das mais difíceis no Enem. Para começar, vamos ao que a competência 3 avalia. Nas palavras do Enem, bonitas palavras são essas, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu queria que você, de cara, notasse esses 4 verbos. O primeiro, gente, é selecionar. Ao fazer uma redação, você vai ter várias informações sobre o tema. E em 30 linhas é difícil, normalmente bem difícil, você colocar tudo que você sabe sobre um tema ou um assunto. Mentira, gente, tem assunto que eu não sei nada, caberia tudo em meia linha, tá? Vou refazer a frase então, tá? Quanto mais você está preparado, quanto mais você sabe sobre um assunto, mais importante é essa capacidade de selecionar, de escolher o que você vai usar. O outro verbo é relacionar. Algumas vezes você tem uma informação bem legal, nossa, você ama Hannah Arendt, tá bom? Mas você não consegue ligar ao tema, ou seja, não consegue relacioná-la com o tema. Ou ainda, às vezes, é um pouquinho mais complicado, não consegue fazer bem a relação entre duas partes de uma discussão sobre o mesmo tema. Então, relacionar faz toda a diferença. Outro verbo é organizar. Já deve ter acontecido na sua cabeça parecer tudo bem organizado, você é uma discípula de Marie Kondo, tá bom? Mas no texto não fica assim. Então é importante também pensar em como organizar a sua redação, como elaborar para que ela tenha um bom projeto. Essa palavra vai fazer muita diferença. E por fim, o verbo interpretar. É necessário entender as informações que você usa, saber o que significam, assim como saber interpretar as informações dadas nos textos de apoio, se você pretende utilizá-las. Joia? Nessa competência, o Enem pretende avaliar essas suas capacidades cognitivas, capacidades intelectuais de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões, dados e assim por diante. E para isso, eles têm essa grade aqui. Bonita grade? Gente, no 0 eu quero que você note que são informações não relacionadas ao tema ou que não colaboram para um ponto de vista, informações nada a ver. No 1 são informações pouco relacionadas ao tema, ou pior, incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Você não consegue caracterizar para que aquelas informações servem. No 2 já são informações ligadas ao tema, mas desorganizadas ou contraditórios, ou ainda limitado aos argumentos dos textos motivadores. A gente falou um pouco disso lá na competência 2 também, joia? No 3, também são fatos e informações relacionados ao tema, mas limitados aos textos motivadores ou pouco organizados. No 4, você tem tudo certinho, bonitinho, informações relacionadas ao tema, em defesa de um ponto de vista, mas eles escrevem com indícios de autoria. Olha essa palavra, indícios. No 5 é quase igual ao 4, mas no lugar de indícios de autoria aparece autoria. Bom, nessa competência, acho que dá para simplificar mais ou menos assim. No 2, ou abaixo dele, é um texto desorganizado, gente, sem projeto. No 3, que é mais ou menos o meio, é organizado, mas tem alguns problemas. No 4 e no 5, aí você precisa de autoria, ir além, tá? E não só organizar, mas relacionar bem elementos e elementos um pouco mais complexos. No entanto, se você viu os outros vídeos dessa série, você sabe que o Enem tem também uma grade mais específica, que costuma ser até mais útil em cada competência. Nesse caso, a grade específica é essa aqui. Repara que tem 2 colunas, vai ser importante pra gente. Dando uma olhada nela, você vai perceber nessa primeira coluna a questão do projeto de texto. No 1, dá para perceber uma direção na argumentação. Direção, para onde você está indo mais ou menos. No 2 já tem um projeto, mas muitos problemas. No 3, o projeto tem algumas falhas. No 4 são poucas. E olha a palavra, no 5 você tem um projeto estratégico. Como você deve ter percebido, um dos critérios nessa competência é um projeto de texto, e um bom projeto de texto, um projeto estratégico. Simplificadamente, um projeto de texto é você ter pensado, mesmo que você não tenha escrito, tá? Embora eu recomendo que você escreva, qual o caminho argumentativo que você pretende seguir na sua redação. No Enem, quase sempre a gente recomenda que você desenvolva o seu texto por causa e causa, ou
causa e consequência. Ter um projeto significa escolher qual desses caminhos você quer e depois seguir fielmente esse caminho. Por exemplo, para uma redação cujo tema seja doação de órgãos no Brasil, você pode pensar que o problema é a baixa doação de órgãos. Aí você pensa também que a primeira causa é a falta de estrutura, que é não ter, por exemplo, tomografia funcionando em vários hospitais. E a partir dessa falta de estrutura, você entende que ela contribui para o medo das pessoas de ficarem doentes em um hospital precário e a detecção da morte cerebral, que é importante para a doação, ser mal feita. E assim a pessoa, ainda com condições de sobreviver, ter alguns de seus órgãos retirados. Imagina esse medo. Então o seu projeto não vai ser apenas enumerar a causa 1 e a causa 2, mas estabelecer entre elas uma relação. Lembra do verbo relacionar? E claro, teria que pensar em uma proposta, porque o Enem exige, né, uma proposta de intervenção coerente com isso. No caso, seria preciso pensar em formas de melhorar a estrutura nos hospitais, o que permitiria maior número de doações, mas também contribuiria para diminuir o medo. Pensar assim, gente, é pensar em um projeto estratégico. Pensar apenas nas duas causas e não estabelecer uma relação clara entre elas é ter um projeto bom, mas ele não vai ser considerado esse projeto estratégico. Entendeu? E ter um projeto com falhas é, por exemplo, dizer que vai seguir o caminho lá direitinho na introdução, mas aí na hora de desenvolver você só segue parcialmente. Você não discute, por exemplo, o medo, mesmo tendo dito que você ia discutir. Entendido? Mas não é só isso, tá? O que eles avaliam na competência 3? Se você voltar na tabela, a segunda coluna fala de como são desenvolvidas as opiniões, os argumentos. Nesse caso, toda vez que você deixar algo implícito, quando uma relação entre duas ideias não tiver escrita e o corretor precisar, corretor, realizar a relação na cabeça dele, você vai perder nota. É sempre assim. Na cartilha lá do Enem, inclusive, aparece escrito com essas palavras que vale a pena você entender, ó. Consideramos com bom desenvolvimento aquela redação em que as informações, os fatos e as opiniões são desenvolvidos em todo o texto, em que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações entre as informações, fatos e opiniões. Entendeu? Em nenhum momento deixa para o leitor fazer a relação. Você vai escrever sempre quais são as relações. Diante disso, quando grande parte das informações não está desenvolvida, a nota é 3. Quando a maioria está desenvolvida, a nota é 4. E quando praticamente todas, com uma rara exceção, estão desenvolvidas, a nota é 5. A experiência, às vezes, que para o 5 precisa estar todas mesmo bem desenvolvidas, tá? Como nesse critério há duas colunas, é possível que uma redação apresente traços de duas faixas de nota. Por exemplo, com um projeto com poucas falhas, que é nota 4, nota boa, mas com algumas informações desenvolvidas, que é nota 3. Nessa competência, quando isso acontecer, notas de colunas diferentes, tá? Vale a nota mais baixa. Chora de novo, tá? Mas é assim que funciona. Até aqui a gente colocou a grade bonitinha, tá? E eu sei que talvez dê para parar o nosso vídeo aqui. Só que a gente perguntou no outro vídeo lá se vocês queriam ver mesmo redações nesses níveis. O que é uma redação 3, o que é uma 4, o que é uma 5. Ao invés de ficar abrindo a apostila. A gente colocou aqui com capricho uma redação nota 3, uma 4 e uma 5. Ou uma 120, uma 160 e uma 200 nessa competência 3. Eu acho que você quer tirar a nota máxima? Cara, gasta mais uns minutos aí e vai comigo entender de verdade como é que é essa redação, a diferença entre um 4 e um 5, qual a diferença entre 160 e 200. Eu acho que vale demais a pena dar uma olhada. Mas você está cansado, sem tempo, não sei o que, tchau, até o próximo. Mas eu vou continuar, presta atenção, ó. A outra redação, uma redação nível 3, é essa aqui, olha que legal. E eu vou lendo, vai me acompanhando, leia aí. A internet é uma ferramenta libertadora. Por esse motivo, as ditaduras tendem a limitar ou proibir o acesso a ela. No entanto, mesmo nas democracias ocidentais, o consumo de informações é moldado por vários fatores externos. Esse controle de informação tem um lado positivo, no sentido em que limita a propagação de material que fere os direitos humanos, como pedofilia e violência. No entanto, é altamente importante respeitar o poder de, direto ou indiretamente, controlar as informações consumidas por milhões de usuários da internet. Se essa influência for utilizada de maneira inadequada, possui o potencial de manipular o comportamento do usuário que consome aquelas informações. Até o processo eleitoral de grandes nações está apto a ser influenciado. Caso seja utilizado de maneira ética, o controle de dados da internet tem um efeito benéfico. Entretanto, é essencial que a sociedade e os órgãos responsáveis regulem esse poder. Do contrário, ele pode ser usado de maneira manipulativa.
Essa aqui é a redação completa, tá bom? Você pode perceber que ela tem vários outros aspectos que você poderia avaliar, como por exemplo a conclusão. Eu vou focar na competência 3, que é o objetivo desse vídeo. E o que eu vou fazer agora é avaliar ou mostrar como o Enem avaliou essa redação. Eu vou inclusive usar muitas das palavras que o Enem põe lá na cartilha. Eu vou ler trechos de lá, só que eu vou ler aqui na minha fala mesmo, tá bom? Bom, essa redação, ela foi avaliada no nível 3, porque além de já possuir uma abordagem completa do tema, ela apresenta um projeto de texto com algumas falhas e o desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. O participante inicia sua redação, olha lá no comecinho, afirmando que a internet é uma ferramenta libertadora e que por isso as ditaduras tentem limitar ou proibir o acesso a ela. Ele completa ainda afirmando que mesmo nas democracias ocidentais, vários fatores externos moldam o seu consumo. O parágrafo seguinte, repara que são só 3, é um pouco mais confuso, já que aborda a questão dos benefícios de se controlar o acesso à informação, mas em seguida parece tentar estabelecer, mas sem sucesso, um contraponto, quando diz, no entanto, é altamente importante o direito de respeitar, direto ou indiretamente, controlar as informações consumidas por milhares de usuários na internet. Viu que está um pouco confuso? O que o participante faz, na verdade, é reforçar a ideia inicial de que é bom que se faça algum tipo de controle com relação ao que temos acesso na internet. Esse parágrafo, no entanto, gente, ele não consegue estabelecer uma relação com o parágrafo inicial, que tinha prometido abordar fatores externos, lembra lá no começo, que moldam o consumo na internet. Isso não aparece no parágrafo, né? É a falta de articulação. Desse modo, percebemos que o participante ele não dá conta de interpretar, relacionar as informações que escolheu, que ele selecionou, que é o verbo lá. E mesmo o seu trabalho de organização apresenta falhas. Quanto ao desenvolvimento, já podemos perceber o desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões, como por exemplo, ali no segundo parágrafo, porque o participante faz a afirmação de que esse controle tem um lado positivo ao limitar a propagação de materiais que ferem os direitos humanos. E aí ele exemplifica, ele esclarece um pouco melhor a afirmação, com os termos pedofilia e violência. Entendeu que isso é um pouco mais de desenvolvimento? Por outro lado, outras informações, fatos e opiniões ainda não são desenvolvidos, como por exemplo, logo na introdução, em que ele falou, mas não explicou, exemplificou quais são os fatores externos que ele mencionou. Ou ainda, na proposta de intervenção, quando ele apresenta aqui no finalzinho, como solução, a importância de os órgãos governamentais regularem o poder da internet. Mas ele não explica em lugar nenhum de que forma essa regulação pode ser feita. O mesmo acontece no segundo parágrafo, quando afirma que até processos eleitorais de grandes nações estão aptos a serem alterados, sem não mostrar como isso acontece e qual a relação da internet. Gente, dava para falar do Trump, de eleições no Brasil, mas não fala, tá? E aí quem está fazendo essa relação é o leitor, é o corretor. Entendeu a falha? Vale destacar ainda que para o nível 3, a gente não espera um projeto de texto estratégico, desenvolvimento em todo o texto, mas isso que a gente viu, uma organização com algumas falhas de informações, fatos e opiniões, bem como o desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões, mas não de todas e com essas falhas. Isso é o 3. Agora dá uma olhada nessa de nível 4. Repara como ela já é mais desenvolvida, né? Ela já é mais completa, já tem 4 parágrafos. Bom, certamente não dá para ler assim, então a gente vai digitar e ler. Então, vem comigo. Na obra Utopia, Thomas Moros idealiza uma sociedade harmônica em que prevalece o bem-estar social. Gente, isso é redação pronta, tem um monte desse jeito aí, tá? Mas continua. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele. E um deles é a manipulação do comportamento do usuário da internet. Tal problema tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo. É importante, uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade. Entretanto, tal ferramenta também pode acarretar em uma falsa sensação de liberdade. Ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, dita por Albert Einstein, vê-se que desde a sua época já se via certa preocupação com o desenfreado avanço tecnológico.
Trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transformou as relações humanas, visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando o seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desses programas. Analisa-se ainda que com o aumento do uso da internet surgem as grandes empresas de mídia digital, interessadas em cada vez mais consumidores dispostos a fazer tudo para conquistá-los. Aplicativos como Spotify ou Amazon buscam os gostos de seus clientes através de um algoritmo, fazendo com que as ofertas sejam baseadas em uma preferência pré-estabelecida do consumidor, o que pode ser visto como uma boa ferramenta, afinal, iria satisfazer o gosto do consumidor. Entretanto, isso pode acarretar uma grande manipulação de massas por essas empresas, fazendo com que seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo, uma vez que estariam com seu pensamento voltado àquilo que lhe é fornecido. E por isso precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos pelas empresas. Portanto, torna-se evidente que a internet pode ser utilizada como meio de manipulação de usuários e por isso deve ser utilizada com cautela. Por isso é necessário que o governo, que é o responsável por fornecer condições de bem-estar social, através do Ministério da Cultura, promova campanhas e programas de amplo alcance populacional, a fim de atender a população dos perigos da manipulação na internet. Cabe também ao governo pressionar as mídias digitais a utilizar os algoritmos de forma equilibrada, através da ajuda da própria população, para que exista pluralidade de ideias e a sociedade atual se aproxime da idealizada por Thomas Moros. Muito melhor, né? Na hora que você compara com aquela 3, você vê que deu um salto. Bom, a gente vai fazer uma análise dela. Na verdade, a análise que eu vou fazer não é a minha. O meu objetivo aqui não é a análise do professor Marcelo, mas sim a da banca do Enem sobre essa redação. Então, quando eu estiver fazendo essa análise, ela não é minha, ela é da banca, tá? Quase tudo que eu estou falando está lá nessa apostila. Eu só estou traduzindo para você. Então, vem comigo. A redação, ela foi avaliada no nível 4 por apresentar a abordagem completa do tema e um projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, que é o que está lá na grade. O participante inicia sua redação citando a obra Utopia, de Thomas Moros, que está na internet, um monte de gente está citando, tá? Para em seguida mostrar como na atualidade nossa sociedade se afasta dessa sociedade idealizada por Moros, entre outros fatores, por causa da manipulação do comportamento do usuário da internet, que é o tema. Daí em diante, há uma reflexão acerca do aumento do problema, e a tese é que é necessário discutir suas raízes, assim como os caminhos para combatê-lo. E eu quero refrisar isso aqui. Ela diz, a redação diz, discutir suas raízes. Isso está lá no começo, é o projeto. Nos parágrafos seguintes, o participante trata dos benefícios da internet, em contraste com a manipulação que ela exerce sobre seus usuários, de como as empresas de mídias digitais, por meio dos algoritmos, conquistam usuários oferecendo informações e produtos selecionados de acordo com a preferência de cada um. E como isso pode ser maléfico, uma vez que manipula massas, que tem seu olhar direcionado para uma visão de mundo. E, finalmente, de possíveis caminhos para solucionar o problema. Podemos notar dessa forma que o projeto de texto dessa pessoa já traz uma boa seleção dos argumentos. Ela consegue organizá-los, relacioná-los e até interpretá-los, mas ainda faz tudo isso com algumas falhas, mesmo que poucas. O problema principal é que um argumento fundamental foi selecionado no início do texto, lá na introdução, e foi abandonado depois. A discussão das raízes do problema abordado na redação. Gente, lê o texto, ela não fala de raízes, e esse era o projeto, foi o que ela tinha proposto fazer. Ou seja, o participante se propõe a trabalhar 2 pontos fundamentais, raízes do problema e solução para esse problema. Mas abandona um deles, trabalha o outro, essencialmente na proposta de intervenção. Entendeu uma falha de projeto? Quanto ao desenvolvimento, ele já acontece na maior parte das informações, dos fatos, das opiniões. A gente pode ver, por exemplo, que o participante faz um desdobramento dos seus argumentos, quando no 3º parágrafo aborda mídias digitais, em seguida, de forma mais específica, ele fala de aplicativos como Spotify, Amazon. Isso é legal, faça também. Ainda no 3º parágrafo, a afirmação de que a questão discutida anteriormente pode acarretar na manipulação de massas por essas empresas, e a consequência dessa manipulação é que seus usuários se tornam cegos, né, acerca de outras formas de se ver o mundo. É claro, no entanto, que ainda falta desenvolvimento em alguns momentos pontuais do texto, como no 2º parágrafo, quando temos a afirmação de que a internet pode também acarretar uma falsa sensação de liberdade. Dá uma olhada, tá dito assim, tá? Só que isso não é explicado, o que deixa para o leitor a tarefa de entender o que é essa falsa sensação de liberdade, por que ela é causada pela internet, entendeu? É uma informação sem desenvolvimento adequado.
Desse modo, por apresentar um projeto de texto com poucas falhas, um desenvolvimento da maior parte das informações, dos fatos, das opiniões, ela fica no nível 4. E esse é o nível 4. É uma redação já bem boa. Por fim, vamos dar uma olhada nessa última aqui? É a última que é uma redação considerada nível 5. Como nas outras, é difícil ler, é uma redação longa, então eu já vou para a transcrição. Em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, tal ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Entretanto, após o término da guerra, a internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta que contribuíram para a sua popularização. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida da maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ela se vale de mecanismos de controle de dados que manipulam a disposição das informações. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet torna-se evidente e problemático. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema na medida em que se vale do ambiente virtual para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. Isso pode ser verificado com o aumento de lojas e, consequentemente, de propagandas virtuais. Com isso, ficam desenvolvidos padrões de rastreamento de dados do usuário, a fim de personalizar as propagandas de acordo com o tipo de consumidor. Esse mecanismo contribui para o aumento de vendas, já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar o produto que provavelmente já o interessava. Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente por mecanismos de venda e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição da liberdade individual. Ademais, o falho sistema de ensino, no que diz respeito às novas tecnologias, contribui para a ocorrência do problema. Isso se confirma com a permanência de um ensino tradicionalista, que exclui os aparelhos tecnológicos da rotina escolar, em oposição à constante modernização desses aparelhos. Esses, ao invés de serem incorporados à vida escolar para serem compreendidos e ressignificados como ferramentas úteis no conhecimento, são duramente combatidos nas salas de aulas por serem majoritariamente utilizados para entretenimento. Assim, sem o conhecimento a respeito das possíveis maneiras de se usar a internet e dos mecanismos nela presentes, o usuário torna-se vulnerável diante da manipulação dos seus dados, o que prejudica a harmonia social do espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Logo, a fim de mitigar o problema, é preciso isto, que o Ministério da Educação integre à grade curricular o ensino sobre uso seguro e consciente da internet, por meio da realização de projetos que expliquem e exemplifiquem como o controle de dados é feito e como isso afeta o indivíduo. Tal ação deverá alertar os cidadãos para que eles se tornem mais autônomos ao usar a ferramenta. Além disso, o governo federal deve criar campanhas que sejam vinculadas às mídias abordando o tema em questão. Dessa maneira, a parcela da população que não frequenta mais a escola também é informada e alertada para se precaver. Outro nível, né? Gostou dessa redação? É outra articulação. Nesse caso, os comentários do Enem são esses que eu vou fazer. E, de novo, eu saliento que são comentários feitos pela banca. A gente só está colocando aqui, tá? Atribui-se ao nível 5 a essa redação, porque ela apresenta, gente, um projeto de texto estratégico, informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto, o que vai configurar a autoria. A primeira impressão que temos ao ler essa redação é de que seu projeto de texto é claro, como já nos é apresentado na introdução. O participante inicia sua redação fazendo uma contextualização acerca do surgimento da internet. Ele traz o fato histórico e mostra que, devido à sua popularização, ela faz parte hoje da vida da maior parte da população brasileira. Ainda lá na introdução, o participante aponta que, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ao controle de dados que manipula as informações que são dispostas. Ficamos conhecendo na sequência, e isso que é muito importante, o projeto de texto do participante, que é demonstrar como, devido ao capitalismo, e repara, o capitalismo vai ser o primeiro argumento, e ao ensino tradicionalista, que é o segundo argumento, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados é evidente e também problemática. No segundo parágrafo, o participante argumenta no sentido de mostrar como o sistema capitalista se vale do ambiente virtual para obtenção de lucro, usando como exemplo as propagandas virtuais, que são personalizadas de acordo com o perfil de cada usuário. Tal fato, segundo o participante, afetaria diretamente a liberdade individual do cidadão, prejudicando, por consequência, a própria democracia. E aqui nos deparamos com um pequeno deslize, tá?
uma vez que não fica muito claro como é que esse prejuízo para a democracia acontece. Nesse caso, a banca acabou perdoando esse pequeno deslize, mas toma cuidado, porque uma informação colocada assim, né, sem o devido desenvolvimento, muitas vezes leva a redação para o nível 4. Aqui perdoaram, foi considerado um deslize raro, mas nem sempre é perdoado, tá bom? Dava para tirar essa parte da democracia, ficaria mais claro. No parágrafo seguinte, discute-se o sistema educacional tradicional, em que medida ele contribui para o problema, uma vez que não são abordadas questões tecnológicas na rotina escolar, já que a tecnologia tem sido vista apenas como forma de entretenimento. Devido à falta de conhecimento sobre os mecanismos presentes no mundo virtual, o usuário se tornaria vulnerável, né, diante da manipulação dos dados. No parágrafo final, são apresentadas propostas, cujos agentes são os Ministério da Educação e o governo federal, para resolver os dois problemas. Repare que são duas propostas para ficar tudo amarradinho. Está quase tudo bem desenvolvido e como projeto, principalmente essa parte, aquele projeto apresentado, ele foi muito bem executado. Tirando aquela pequena falha lá da democracia e tal, não tem nenhum buraco na argumentação. E eu falei isso de propósito, a palavra buraco, porque muitos corretores costumam dizer que a redação nota 5, ela não tem lacuna na argumentação, ou seja, ela não tem pedaços dos raciocínios faltando. Lembra que o corretor fazer para o aluno, isso é péssimo? E essa só tinha aquele detalhezinho, acabou passando. Joia? Espero que tenha ajudado esse vídeo. E se ajudou, dá aqui seu like, se inscreve no canal, que semana que vem tem a competência 4, que é bem mais tranquila. Até! A gente vai transcrever para... acho que fica mais fácil de você conseguir ler. Então, eu vou lendo comigo. Vou lendo comigo? Estamos sozinhos nessa.